Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Ó Deus eterno, ó Deus bendito, usa o teu filho, ó Pai, nesta noite, irá ministrar a tua palavra de uma forma sobrenatural, ó Deus. Ó Pai querido, ó Pai amado, confirma a vitória, a bênção, meu Pai querido. Assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Com a paz do Senhor Jesus, o dia de muita alegria estar aqui adorando a Deus e agradeço ao pastor pelo convite de estar aqui trazendo a mensagem de Deus e agradeço a oportunidade de estar aqui nesta noite. Abrimos nossas Bíblias no livro da Epístola dos Gálatas, capítulo 2 e versículo 20, a qual é o tema deste culto do jovem nesta noite. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e logo após abram Apocalipse, capítulo 12 e verso 11. Gálatas capítulo 2, verso 20, e Apocalipse capítulo 12 e versículo 11. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Todos acharam? Digo amém. Amém. Estarei lendo, os irmãos, só acompanhem com a visão e com a mente, que se diz assim a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora Apocalipse, capítulo 12 e versículo 11, que se diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Somente esse versículo, os irmãos podem tomar o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Esse é um tema bastante envolvente com jovens. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entrando para o Apocalipse, capítulo 12, verso 11, pediu a mensagem a Cristo e Deus ele me deu. E nesta noite, com ênfase nesse tema, em Apocalipse ele diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, uma primeira característica, e eles venceram pela palavra do seu testemunho, uma segunda arma. E eles venceram por eles não amar a sua vida até a morte. Aqui o apóstolo João, ele deixa 3 armas de Deus contra o diabo, que é o sangue do Cordeiro, palavra do seu testemunho e não amar a vida até a morte. E entrando para a mensagem nesta noite, que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entrando em Hebreus, no seu capítulo 9, diz a Bíblia que o apóstolo, o escritor ali, que escreveu o livro de Hebreus, um anônimo, a Bíblia não diz o nome, ele diz que o primeiro tabernáculo, ele tinha ordenanças
de um culto divino, pois ele era um santuário terrestre. E no primeiro tabernáculo estava posto o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. E logo após o segundo véu estava o Santo dos Santos, onde estava um incensário de ouro e a Arca da Aliança. E quando mostra a Arca da Aliança, ela é feita de madeira de alcácia em seu interior, e no seu exterior ela é coberta de ouro por toda a sua volta. Quando eu olhei para isto, o ouro ele representa a divindade de Cristo. Aleluia. A madeira ele representa a humanidade de Cristo. Aleluia. Quando Cristo ele veio na terra, ele veio como 100% homem, 100% Deus. Quando ele veio na terra em sua humanidade, ele nasceu, ele cresceu, ele teve a sua fase genealógica, ele fez obras humanas como homem, e como divindade 100% Deus, Jesus ele operou milagres, ele fez vários sinais e ele operou várias maravilhas. Para você ver da divindade de Cristo, no Evangelho de João, ele cita as divindades de Cristo. No capítulo 1 de João, ele é o Filho de Deus. No capítulo 2, ele é o Filho do Homem. No capítulo 3, ele é o Mestre Divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, ele é o médico amado. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o defensor dos fracos. No capítulo 9, ele é a luz que brilha eternamente. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é o príncipe da paz. No capítulo 12, ele é o grande rei. No capítulo 13, ele é o servo bom. No capítulo 14, ele é o consolador divino. No versículo 7, ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, ele é o grande intercessor. No capítulo 18, ele é o sofredor modelo. No capítulo 19, ele é o Salvador que foi crucificado. No capítulo 20, ele é o conquistador da morte. E no capítulo 21, ele é o que restaura o arrependido. Essa é a divindade de Cristo. A divindade de Cristo. E o ouro da arca, o seu brilho reflete a madeira do interior da arca, porque o ouro ele é brilhante, então a luz dele bate na madeira, ou seja, a divindade de Cristo está adorando a humanidade dele. Quando Cristo ele veio na terra, quando ele fazia os milagres, quando ele curava, multiplicava o pão e dava a palavra, a divindade estava dizendo a ele: você é o pão da vida, você é a água da vida, você é o Todo-Poderoso. Então Jesus ele já estava sendo titularizado. Por quê? Porque só ele é digno de adoração, de honra e de louvor e de exaltação. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Tem muita gente que está na casa de Deus, mas muitas vezes está adorando o cantor, está adorando a pessoa que está em cima do palco e está esquecendo de adorar a Deus, que é o principal da casa. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Larga de procurar quem é melhor que o outro, larga de ver quem canta melhor que o outro, larga de ver quem faz a obra melhor que o outro, porque o melhor da casa é o Todo-Poderoso. Larga de ficar vendo quem é o melhor, porque Deus ele é o melhor da casa. Deus Santo, aleluia. Jesus ele é o melhor da casa. Adore ao Todo-Poderoso. Larga holofotes, larga pessoas em cima de palco, larga para ver quem tem voz mais bonita e vai adorar o principal que está na casa, ao Todo-Poderoso.
côvado e meio de altura, um côvado e meio de largura. O comprimento dela representa a eternidade de Deus, a altura representa a misericórdia de Deus. E dentro da arca estava um vaso de ouro que continha o maná, e tinha também as tábuas do concerto, e tinha a vara de Arão que tinha florescido. O vaso de ouro que continha o maná representa a comida dada por Deus ao povo no deserto. A vara de Arão que tinha florescido era um sinal da soberania de Deus. As tábuas do concerto representam a justiça de Deus. E por cima da arca estavam os querubins que faziam sombra sobre o propiciatório, a tampa da arca. Os querubins na Bíblia são anjos protetores. São anjos que eles têm a função de revelar a glória de Deus e guardar a glória de Deus. Porque quando Adão e Eva eles foram expulsos do jardim, Deus enviou os querubins para guardar a entrada do jardim. Então os querubins eles tiveram ali a função de guardar a arca. Então eles estavam guardando a presença de Deus. E quando eu vejo a arca da aliança, todas as suas características, ela na Bíblia representa, simboliza a presença de Deus na terra. A arca de Deus representa a presença de Deus na terra. E nós vemos que a arca ela tinha o quê? Ela tinha a eternidade de Deus, ela tinha misericórdia de Deus, ela tinha justiça de Deus, ela tinha soberania de Deus, ela tinha comida dada por Deus no deserto, ela tinha divindade de Deus, ela tinha também a humanidade de Deus. Então ela tinha tudo isso, por quê? Porque a presença, aonde a presença de Deus está presente, não falta alimento, não falta água. Aonde a presença de Deus está presente, tem soberania, tem justiça na terra. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Aonde que você estava fraco, aonde que estava faltando comida, aonde que estava seco, quando a presença de Deus ela entra, ela renova tudo que secou. Porque aonde a presença de Deus está, ela exalta. E a presença de Deus aqui nesta noite, sabe o que Deus está falando? Nesta noite a presença de Deus vai manifestar na tua casa, vai manifestar na tua vida. Aonde não havia alimento, aonde as portas estavam fechadas, aonde as portas estavam trancadas, a presença de Deus bate a porta e abre ela na sua vida. E João, e a Bíblia, ela mostra a arca da aliança. E quando tudo isso está preparado, diz a Bíblia que o sacerdote, ele entrava em todo o tempo, no santuário para fazer o serviço. Diz a Bíblia que logo após o segundo véu, só podia entrar o sumo sacerdote. E ele entrava só uma vez por ano, com sangue, para purificar a si mesmo e as culpas do povo. E ele entrava no Santo do Santo para purificação, dando nisto a entender o Espírito Santo que o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se mantinha em pé o primeiro tabernáculo. Então naquela época o povo ele não tinha acesso a Deus diretamente ao Santo do Santo. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a Deus no Santo do Santo. E isso é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto o aperfeiçoamento da consciência, não os podem fazer aqueles que fazem o serviço. Ou seja, os sacerdotes que faziam o serviço, eles não podiam aperfeiçoar a consciência das pessoas. Porque, pregador, na Bíblia, quando uma pessoa pecava, a lei dizia: pega um animal cordeiro, vai lá e sacrifica pelo seu pecado.
A pessoa ia lá e sacrificava. O pecado saía do exterior dela. Só que a consciência dela, o pecado não saía. Ela tinha conhecimento do seu pecado. Ela carregava um peso em sua mente. Por isso que em Hebreus capítulo 10, verso 1 diz: porque a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, e nunca pelos mesmos sacrifícios se oferecem a cada ano os pode aperfeiçoar os que se a eles se achegam. Então o escritor diz que a lei, ela é a sombra de Cristo. A lei, ela é a sombra da verdade de Cristo que está por vir. Mas ela não é a imagem de Cristo. Ela não é Cristo. Então a lei, ela não podia aperfeiçoar, tirar o peso da mente da pessoa, porque a função da lei não era tirar pecado, era tornar conhecido o pecado da pessoa que ela pecou. É tanto que em Gálatas capítulo 3, verso 24, o apóstolo Paulo diz: de maneira que a lei serviu de aiô para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, como a lei, ela não tirava o pecado, ela só fazia tornar-se conhecido, ela serviu de um empurrão para nos conduzir a Cristo. Então a lei nos empurrou para chegarmos a Cristo e sermos justificados pela fé em Deus. Então a lei, ela veio para Jesus vir e nós ser justificados pela fé. Ou seja, a lei, ela não tira pecado, mas ela nos conduz a Cristo, ela nos leva a obedecer a Cristo. Sabe o que eu acho importante nessa palavra? Tem muitas pessoas que têm conquistas, tem muitas pessoas que querem chegar a Deus por méritos próprios, que quer chegar a Deus pelo seu próprio fazer, que quer chegar em cima pelas suas próprias ações. Mas sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Vai pagar um preço para se chegar à presença de Deus. Na presença dele não se chega por mérito, na presença dele não se chega por ação. Para ter exaltado tem que pagar o preço, e o preço de Deus é muito alto. Tem muitas pessoas que acham mais fácil diminuir o padrão de Deus do que pagar o preço dele, porque o preço dele é muito alto. As pessoas querem diminuir o padrão, mas por Deus tem que chegar no preço, na oração, no jejum, na obediência. Tem que ter o preço. E o escritor aos Hebreus, ele diz: e o sacrifício consistia em bebidas, em comidas, e em abluções, e em justificações da carne até o tempo da correção. O sacrifício continuava comida, bebida, justificações da carne, até vir um tempo da correção, que é o tempo de Cristo, que diz: mas vindo Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele veio a um tabernáculo maior e melhor, não feito por mão de homens, que quer dizer, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no tabernáculo, tendo efetuado uma eterna redenção. E ele efetuou uma eterna redenção, porque ele veio como sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele veio e uma vez ele entrou no tabernáculo celestial. E quando foi isso? Foi quando ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, os véus dos templos eles se rasgaram em dois pedaços, de cima para baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Naquele momento o véu foi rasgado, e quando foi rasgado, a palavra diz que ele foi a um santuário celestial, não desta criação, não feito por mão de homens.
E lá quando ele foi, eu imagino ele com Deus Pai, ele dizendo: o sangue foi derramado e ele comprou a humanidade. Aí ele diz: o que estava debaixo da lei foi ficado para trás, porque agora eu vim como sumo sacerdote e fiz um sacrifício eterno, uma salvação eterna. A presença de Deus nesta noite. Você pode estar lá fora, você pode estar distanciado, mas nesta noite Ele cortou o véu e está dizendo: está liberada a minha presença, está liberado o Santo do Santo, está aberta as portas. Abre o seu coração, você que está aí fora, porque a porta está aberta e Ele está te chamando. Vem para a presença, só basta você dar um passo e entrar na presença dEle, que você estará junto do Santo dos Santos. Você que está aí fora, que está ouvindo a mensagem, você pode estar distanciado, pode estar perdido, mas Ele está dizendo: tem salvação para você ainda. Deus, Ele tem uma salvação para a sua vida. Salvação nesta noite. Nesta noite, você que entrou aqui, Deus, Ele tem uma obra na sua vida. Diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou, porque o sangue dos bodes, dos touros, o sangue dos bodes e dos touros e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne. O sangue dos animais purifica os imundos no Antigo Testamento. Mas diz: quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno Ele se ofereceu imaculado a Deus, ao qual purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Para servirdes ao Deus vivo. Aqui ele fala sobre a primeira arma de Cristo que nós falamos, que é o sangue em Apocalipse. Essa é a primeira arma. O sangue de Cristo, ele purifica mais. O peso que estava na consciência, na lei, que nós dizemos, a pessoa carregava a culpa. Mas quando vê o sangue de Cristo, Cristo diz para a lei: agora eu tiro o peso da cabeça, porque agora o meu sangue, pela graça, purifica o pecador. Esta noite você pode estar em algum erro, mas Deus está dizendo: hoje Ele vai te purificar nesta noite. Você vai sair daqui limpo pelo sangue. Então esse é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro tem poder. Ele tem autoridade. Mas isso que é o difícil. Conseguir o sangue de Cristo qualquer um consegue. Mas o problema é manter o sangue de Cristo e conseguir. Qualquer um consegue, mas para manter tem que estar na brecha. Para manter o sangue aí que é o importante. Na primeira epístola de João, no seu capítulo 1, versículo 7, João diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Quer ter a presença preservada? Quer ter o Espírito preservado? Anda na luz, anda na comunhão, esteja em santidade, passa pela rua de um modo certo, dá um bom testemunho por onde você está, porque a presença de Deus vai continuar na sua vida. A segunda coisa que o livro de Apocalipse diz, a segunda arma de Cristo, é a palavra do seu
testemunho. A palavra do seu testemunho é ter palavra de Deus guardada na mente, é ter palavra de Deus guardada no coração. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz: como aborreceste o mal e amaste a justiça e odiaste a iniquidade, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais a ti do que aos teus companheiros, porque Deus ele estava na palavra do teu testemunho. Segundo Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz: e eis que eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, e mesmo tendo poucas forças, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Deus está dizendo: guarda a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra, caminhe com a palavra, ande no testemunho, esteja com ensinamento, esteja com obediência, tenha a palavra no coração, guarde a palavra, esteja na palavra. Tem que ter a palavra do testemunho. A terceira arma de Cristo contra o diabo é não amar as suas vidas até a morte. É não amar as suas vidas até a morte. Para nós encerrarmos nesta noite, a última arma, quando ele diz esta palavra, você tem que deixar de amar a sua vida, de orgulho, e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Livro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. O viver para ele era Cristo, o morrer para ele era o que? Ganho. Quando eu vejo as palavras dos apóstolos, eu vejo as situações dele. O apóstolo João, quando ele estava na terra, mandaram crucificar ele. Ele falou: pode até me crucificar, mas eu não sou digno de morrer como mestre. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele estava falando: morrer para mim é ganho. Estevão, o jovem, quando ele estava pregando a palavra de Deus ali em Jerusalém, apedrejaram ele até a morte, mas ele estava dizendo: o morrer para mim é ganho. Tiago, quando ele estava ali no templo, diz a Bíblia que ele foi morto, martirizado, mas ele estava dizendo: o morrer para mim também é ganho. Todos os apóstolos que sofreram na Bíblia, eles estavam falando: viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é ganho. O morrer para mim é ganho. O tema do jovem nesta noite diz: nesta noite não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Deus está falando? O morrer é ganho, o viver é Cristo. O morrer é ganho, o viver é Cristo. O morrer é ganho, o viver é Cristo. Nesta noite há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui nesta noite. Deus, Ele está dentro da casa nesta noite, e Ele tem chuva de bênção para mandar dentro desta casa. Eu já vejo o maná de Deus caindo nesta igreja. Eu já vejo uma glória emanando esta igreja nesta noite. Há uma glória invadindo esta casa nesta noite. A vitória aí em você que está sentado. Há um Todo-Poderoso passando no meio da igreja nesta noite. Vai recebendo a vitória. Você que está aí, irmão, você que está aí, irmã, vai sendo cheio da vitória de Deus. Porque o morrer para mim é ganho. Há uma mocidade, há uma geração nesta noite que está aqui, e Deus está falando: continua na rocha, porque hoje Ele derrama o Espírito de fogo sobre a sua vida. Porque hoje Ele derrama a glória de Deus sobre a sua vida.
Você jovem que estava fraco, Deus está dizendo: já vencestes o maligno, porque a minha palavra está em vós. Está em vós, está em vós, está em vós. Há uma geração do avivamento nesta noite. Nesta noite o inimigo ele vai sair em retirada, porque quem entra como capitão é o Jesus, o Todo-Poderoso na guerra. Ele entra no meio desta geração nesta noite e diz: continua na palavra, continua no Espírito, porque hoje Ele está derramando uma glória de fogo. Ele está derramando uma unção diferente. Ele está derramando um poder diferencial. Seja revestido aí. Seja cheio do Espírito Santo aí. Seja cheio do poder aí. Você que não é batizado no Espírito Santo, vai sendo cheio do poder. Você que não falava línguas estranhas, vai começando a falar nesta noite. Vai dando lugar aí, jovem. Vai dando lugar aí, irmão. Porque hoje Ele está batizando. Hoje Ele está batizando com fogo. Hoje Ele está batizando com fogo. Hoje Ele está manifestando a glória. Nesta geração, Deus diz: eu profetizo nesta noite uma geração que não vive mais você, mas vive Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Agradeço a oportunidade, pastor, nesta noite. Glórias ao Senhor, a pachorra e canta a basura. Coloca toda a igreja de pé, a basteira de carábias. Oh, mana rasteira, canara cheia. Oh, Deus de poder e graça, lavando e cantarabácia. Oh, Deus de poder e graça. Oh, Deus está fazendo algo grandioso aqui nesta noite, aleluia. Oh, Jesus de Nazaré. Oh, Deus, eu quero passar com o Senhor e mostrar no momento que varão pregava a palavra. Anarassúria. Quem é jovem que levanta a tua mão assim na lábia cheia. Quem for jovem, levanta-se sua mão assim, Denequei, Menecaio.